A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos retornando para dar seguimento, dar continuidade ao nosso estudo que nós estamos falando sobre a respeito do cristão ingerir bebida alcoólica, se é lícito um cristão ingerir bebida alcoólica ou não. E nós paramos onde Jesus Cristo ele junta-se com os seus discípulos para realizar a ceia do Senhor, e naquele momento eles estão comemorando a Páscoa. Na verdade, essa ceia eles estão comemorando a Páscoa. E nós estamos falando a respeito do sangue do Senhor Jesus Cristo e do corpo de Cristo, que os elementos que são mostrados, que são apresentados naquele momento, que é o suco da uva e o pão asmo, são os elementos que representam com autenticidade o sangue de Cristo santo, imaculado, o corpo de Cristo também sem o fermento, né, que é o pão asmo, representando a santidade de Cristo, visto que nós, na aula passada, nós falamos que o fermento ele é o símbolo do pecado. E não cabe em nosso entendimento que um elemento que está representando o sangue puro e imaculado de Jesus, ele seja fermentado, ele tenha o álcool, visto que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque o sangue de Jesus é puro, porque o corpo de Jesus é puro. Jesus ele não pecou, não houve pecado. Então, os elementos, eles havia necessidade de representar, né, de ter autoridade para representar a santidade de Cristo. Então, foi aonde nós paramos e nós vamos dar continuidade. Nós paramos onde diz o fruto da vida, né, representando o sangue incorruptível de Cristo, seria melhor representado por o suco de uva não fermentado, né? 1 Pedro capítulo 1, do 18 e 19, né, que diz que uma vez que as Escrituras declaram explicitamente que o corpo e o sangue de Cristo não experimentaram corrupção, esses dois elementos são corretamente simbolizados por aquilo que não é corrompido, nem fermentado. Paulo determinou que os coríntios tirassem dentre eles o fermento espiritual, o agente fermentador da maldade e da malícia, porque Cristo é a nossa Páscoa. Então veja só, se Cristo é a nossa Páscoa, e Cristo quando estava realizando ali, comemorando a Páscoa, ele fez o uso do vinho e do pão não fermentado, e não se podia usar na Páscoa nenhum tipo de fermento, porque simboliza o pecado. Então Jesus é a nossa Páscoa, então nós não podemos introduzir na Santa Ceia o suco de uva fermentado ou vinho alcoólico, para que nós não venhamos desonrar o sangue de Cristo, desonrar o sacrifício de Cristo, né? Vamos dar continuidade? Se considerarmos os objetivos dessa ordenança do Senhor, bem como as exigências bíblicas para dela participarmos, né, nós temos que ter a convicção de que nós estamos fazendo aquilo que é certo, né? João capítulo 2, o 11 diz o seguinte: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O servo de Cristo deve sempre analisar o efeito de seus atos sobre o próximo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar. Está em Romanos, capítulo 14, versículo 21. Mesmo que o cristão pudesse beber moderadamente, de qualquer modo, esse texto ainda o estaria proibindo na maioria dos casos, né? A bebida alcoólica leva tantos cristãos a cair que aquele que tenta ajudar o seu irmão a não tropeçar certamente não lhe dará o exemplo bebendo bebida alcoólica. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui em Romanos capítulo 14, versículo 21? Que nada que nós vamos fazer possa ser causa
da queda do nosso irmão. Então, se nós somos cristãos e nós ingerimos bebida alcoólica, nós somos beberrões, nós somos comilões e muitas outras práticas, outras pessoas verem isso, um novo convertido, acham que isso é normal e vai querer fazer, e ele pode se embriagar, ele pode cair em tentações, ele pode envergonhar o evangelho. E nós, na verdade, como a palavra de Deus diz aqui, nós podemos ser o culpado dessa pessoa tropeçar. Então, o que é que diz aqui? É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar. Então, veja a responsabilidade que nós temos diante das pessoas, diante dos nossos irmãos. A Bíblia sistematicamente exige que sejamos sóbrios. Precisamos ler com cuidado 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, né? A bebida são a ausência de... entre as primeiras consequências da bebida, são a ausência de inibições, o enfraquecimento do autocontrole, a falta de juízo. Essas consequências ocorrem bem antes da pessoa começar a perder o controle das habilidades motoras. Isso acontece quando começamos a ingerir bebida alcoólica, nós começamos a perder o controle, né, das nossas ações. O diabo está sempre procurando nos tentar. Para enfrentar a essas tentações, o Filho de Deus deve estar profundamente alerta e sóbrio em todo o tempo. Então veja só, nós lemos em Provérbios capítulo 20, versículo 1, que diz o seguinte: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Vamos continuar? Será que nós conhecemos os efeitos do consumo do álcool no nosso organismo? Os efeitos do álcool no nosso corpo são muitos, seja a médio ou a longo prazo. Muitos órgãos são danificados. O cérebro e o sistema nervoso passam também, são prejudicados de alguma forma. O consumo frequente de álcool afeta gravemente as funções cerebrais. Em primeiro lugar, as emoções, provocando mudanças súbitas de humor. Então, o álcool ele mexe nas emoções e provoca mudanças súbitas do nosso humor. Alteração no controle da motricidade, má pronunciação, reações muito lentas e perda de equilíbrio. Será que isso é bom para uma pessoa que é cristã, um evangélico? Você vai aí fazendo a sua análise, né, para que você possa chegar na sua conclusão, se isso é bom para o cristão ou não. Pode alterar a ação dos neurotransmissores, modificando sua estrutura e função, produzindo uma série de efeitos como a capacidade de reação. Os reflexos são retardados, se perde a capacidade de coordenação dos seus movimentos. É por isso que existem muitos acidentes de carro, que a pessoa bebe e vai dirigir, mas o álcool ele faz com que você perca a sua capacidade de se movimentar, de movimento. São produzidos tremores e alucinações. Quantas pessoas têm alucinações? Eu tive pessoas na minha família que era dependente de álcool, que tinha alucinações, que viam insetos, viam bichos, tinha visões, muita coisa. Era perturbador estar perto de uma pessoa assustada, perturbada, com medo, tendo visões. Então, isso é coisa diabólica, hein? Nós não podemos, de maneira alguma, eu já tenho a minha concepção que nós, como cristãos, não devemos fazer uso de maneira nenhuma de bebida alcoólica, porque eu sei muito bem qual o mal que causa dentro de uma família, né? Todos esses efeitos juntos são a causa de uma grande quantidade de acidentes de trabalho e de trânsito, os quais
levaram a vida de um considerável número de pessoas em todo o mundo. O álcool causa danos graves nas células cerebrais, como também aos nervos periféricos. Estes danos podem ser permanentes. Veja só, no nosso estudo, eu vim de lá de Gênesis falando das consequências nas famílias, incesto, maldição, morte. Eu vim falando a respeito do uso do álcool, da bebida alcoólica, desde Gênesis, biblicamente, usando capítulos, versículos. Vim para o Novo Testamento, usando capítulos e versículos, referências bíblicas. E estou falando cientificamente também que o álcool não é bom para o ser humano. Estou falando agora cientificamente. O álcool causa danos graves nas células cerebrais, como também aos nervos periféricos. Estes danos podem ser permanentes. Pode ser que não tenha mais como retroceder, como melhorar novamente, ser curado novamente. E, às vezes provoca algo irreversível. Não há como reverter mais o caso, né? Também ocasiona a redução de vitamina B1, o que causa a doença de Wernicke-Korsakoff, quase falei línguas, né? Que provoca a alteração dos sentimentos, pensamentos e memória. Então prejudica também a memória. Provoca transtorno de sono na grande maioria das pessoas que o consomem com muita frequência. Transtorno de sono, a pessoa não consegue dormir, tem dificuldade, acorda várias vezes. Então vai aí anotando, vai aí vendo as consequências, né, de quem usa a bebida alcoólica. Além disso, essas pessoas se afastam com frequência de seu ambiente de trabalho e familiar, o que provoca o abandono das famílias, divórcios e a perda do emprego, e pode provocar uma profunda depressão e, na maioria dos casos, termina em suicídio. Vai aí fazendo a sua análise para ver que nós, de maneira nenhuma, necessitamos do álcool. Pelo contrário, é um desastre na vida da família, da sociedade. Então vai analisando aí, enquanto nós vamos passando para você essas informações. A maior parte destes efeitos é produzida dependendo da quantidade e da frequência com que o álcool é consumido. Em doses muito altas, pode levar ao estado de coma. Em caso muito avançado, provoca alterações mentais muito sérias e danos cerebrais permanentes. Há muitas pessoas que estão internadas, que estão em clínica de tratamento justamente por conta do álcool. Pessoas com problemas cerebrais, né, com problemas de saúde, com loucura e outros tipos de problemas. Períodos de anemia aparecem com alterações na memória, condição que pode durar alguns minutos, horas ou inclusive alguns dias. No coração e no aparelho respiratório também o álcool afeta. Aumenta a atividade cardíaca, o coração acelera mais rápido. O consumo de dose muito elevada pode aumentar a pressão sanguínea ou pressão arterial, ocasionando danos no músculo cardíaco devido ao efeito tóxico do álcool. O músculo cardíaco é debilitado e por isso sua capacidade para bombear o sangue reduz. Produz vasodilatação periférica, o que ocasiona avermelhamento da pele e aumento da temperatura superficial da mesma. No aparelho digestivo, no estômago, no pâncreas, fígado e esôfago,
Todas as moléstias gástricas acontecem porque o etanol corrói e irrita a mucosa gástrica, provocando ardor estomacal que pode ser incrementado se você tomar vários tipos de bebidas alcoólicas de vez. Então veja só, nada de bom. O álcool não traz nada de benefício para nossas vidas. Tudo que nós estamos vendo aqui, desde o início da aula até agora, nós temos visto que é só desgraça na vida daquele que faz o uso da bebida alcoólica. O álcool aumenta a produção de ácido gástrico, provocando irritação e inflamação nas paredes do estômago, o que pode provocar úlcera e hemorragias internas que podem ser fatais. Eu acompanhei um tio meu que teve um problema bem parecido, que teve problema de hemorragias, que algumas vezes quando ele ia no banheiro, que saía do banheiro, o vaso estava todo cheio de sangue, porque ele era uma pessoa que desde a sua mocidade vinha consumindo álcool, e chegou no determinado momento que o álcool já tinha causado úlcera nele, causou hemorragias, ou seja, foi horrível passar por essa experiência, acompanhar essa experiência. O elevado consumo de álcool pode ocasionar câncer de estômago, laringe, esôfago e pâncreas. Pode provocar esofagite, ou seja, a inflamação do esôfago, além de varizes esofágicas sangrentas. Causa pancreatite aguda, que é a inflamação severa do pâncreas, o que pode levar à morte. A pancreatite também pode ser crônica, provocando uma intensa dor permanente. O consumo de álcool pode levar a pessoa a sofrer de diabetes tipo 2 e com as graves consequências que esta doença provoca. O órgão que tem a função de metabolizar o álcool é o fígado. As enzimas do fígado transformam o álcool primeiro em acetaldeído e logo em acetato e outros compostos. O processo é muito lento, por isso produz danos nos tecidos do fígado. Pela irritação e a inflamação celular hepática, é provável que uma hepatite alcoólica apareça. Desta maneira, o fígado pode ser afetado, transformando-se primeiro em fígado gorduroso. Logo pode chegar a hepatite e depois cirrose, terminando por chegar ao câncer de fígado e causando a morte. E esse foi o caso de um tio meu, onde ele teve a cirrose por conta da bebida alcoólica. Outras alterações deste órgão podem ser a icterícia, ou seja, a coloração amarela da pele, a esclerótica e a acumulação de líquidos nas extremidades. A função renal é alterada, já que o hormônio antidiurético tem seus níveis reduzidos, o que provoca desidratação. O álcool traz uma grande quantidade de calorias com muito pouco valor nutritivo, impede a absorção de alguns minerais e vitaminas. Veja só, olha o benefício do álcool. Ele impede a absorção de alguns minerais e vitaminas. Elimina o apetite, provocando desnutrição. E o que é que ele causa no sangue? Impede a produção de glóbulos brancos e vermelhos. A anemia megaloblástica acontece quando não existe quantidade suficiente de glóbulos vermelhos para transportar o oxigênio. Então, vai anotando aí. Na gravidez e no feto também.
O consumo de álcool durante a gravidez pode provocar no feto a síndrome alcoólica fetal. Os sintomas dessa condição se manifestam como retardo de crescimento, alteração nos traços craniofaciais, má formação cardíaca, hepática, renal e ocular. Então veja só, principalmente para quem é grávida, causa deformações no feto, no cérebro, né, alterações nos traços crânios faciais, problema cardíaco, né, renal, ocular. Então, o álcool, sinceramente, não deveria ser usado por nenhum de nós. O dano mais grave acontece no sistema nervoso central do feto. A criança nasce nervosa, a criança nasce com um problema de nervo, que pode produzir um marcante atraso mental. Ou seja, pense mais no seu filho, pense mais na sua família, pense no futuro. Porque hoje você está se alegrando, hoje você está bebendo, você está se sentindo bem. E existem pessoas que estão te assistindo, teus filhos estão te assistindo. E essas pessoas podem ser influenciadas ao ver você ingerir o álcool, ingerir bebida alcoólica. Conta-se uma história de que um servo de Deus, ele costumava a beber socialmente dentro de casa, naturalmente. Ele tomava uma dosezinha na hora do almoço, antes de almoçar. De vez ou outra ele ia lá e tomava uma dose de uísque, e ele achava que isso era normal. E o seu filho foi crescendo, observando isso, assistindo, né, todo esse processo. E o seu filho cresce, vai para a faculdade, e quando ele se forma, a formatura, ele vai sair com os amigos, e ele ingere justamente aquela bebida que o pai mais gostava. Ele pega uma daquelas bebidas lá e leva e começa a beber e junto com os amigos, e acontece um acidente. E na hora que o pai chega, ele que ia dirigindo, né? Quando o pai chega, que olha, que vê a situação do seu filho lá já morto por conta do acidente, ele olha e vê do lado do filho justamente a bebida que ele costumava beber durante toda a sua vida, e que seu filho assistia, e ele não sabia que o seu filho também estava fazendo uso da bebida. Ou seja, existe coisa que nós fazemos hoje que irá refletir mais tarde lá na frente. E aí ele caiu em desespero e ele se achou culpado, porque ele bebia por várias vezes, inúmeras vezes, aquela mesma bebida, aquele mesmo uísque, várias vezes na frente do seu filho. Então nós temos que ter cuidado, porque nós somos observados o tempo inteiro. Não só na questão da bebida, mas nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos dentro de casa, dizemos na mesa, quando vamos almoçar, jantar. Os nossos filhos estão atentos a tudo aquilo que nós falamos. Então temos que ter cuidado. Existe também a síndrome de dependência alcoólica, que é o alcoolismo. Este é um dos problemas mais graves que o consumo exagerado e incontrolado de álcool causa. Uma grande quantidade de sintomas e doenças é associada ao alcoolismo. Vamos prosseguir? Vamos lá, já chegamos aqui no final desta aula, estamos chegando aqui na conclusão, e eu gostaria de lhe fazer um apelo. Se você tem algum amigo, um familiar, um conhecido que apresenta esses problemas, tente fazer com que a pessoa se deixe ajudar e o ajude a ter um encontro com Deus, que pode libertá-lo de todo vício e ao mesmo tempo levá-lo
a um centro de reabilitação. Então, se tem alguém que você conheça, algum parente seu, algum amigo, procure apresentar Deus a essa pessoa, procure apresentar a solução a essa pessoa, porque Cristo é o único que tem o poder de nos libertar. A pessoa por si só, ela jamais irá conseguir se libertar dos seus vícios. E aí, depois que você apresentar a Cristo também, ajude também levando essa pessoa em um centro de reabilitação. Asseguramos que mais para frente a pessoa lhe agradecerá por todos os problemas dos quais, você poupou essa pessoa. Tanto familiares como pessoais. E o mais importante, evitará grave problema de saúde que implicam em consequências muitas vezes fatais. Você estará abençoando a família dessa pessoa. Você estará trazendo paz a esta família, a este lar. Só sabe o que é ter um alcoólatra dentro de casa, o que é o perigo que tem um gole de bebida. Só sabe o perigo que tem um gole de bebida quem tem um alcoólatra dentro da sua casa. Então, nós não devemos financiar, não devemos ser causa de tropeço para aqueles que querem buscar a santidade de Deus. Jamais podemos nos esquecer de que somos templos do Espírito Santo e que nele não pode haver nenhum símbolo de pecado. O fermento na Bíblia simboliza o pecado, portanto, sede santos, porque o nosso Deus é santo e ser santo é ser separado, puro, sem mistura e sem fermento. Todas as coisas me são lícitas. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tire as suas próprias conclusões como santos homens de Deus. Amém. Concluímos aqui a segunda parte. Existem outras coisas a mais que nós poderíamos tratar, mas aí o estudo ficaria muito longo, já se estendeu muito, mas fica aí essa aula, estaremos nos outros vídeos. Quero convidar você também a fazer a sua inscrição no nosso canal, para você ter acesso aos estudos que nós iremos passar. E estarei passando outros estudos, outras mensagens. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus filhos, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.